Fala galera, beleza? Bora fazer o fechamento de mercado aí, 17/12, quinta-feira. Um dia ruim, né? Totalmente lateral, tanto o índice quanto o dólar. A maioria dos papéis que a gente passou hoje estavam todos laterais, sem tendência nenhuma. O mercado praticamente não andou. A gente só pelo movimento de retração que a gente tem aqui no dólar, a gente já consegue ver, né? Que ele tentou romper topo lá no 61, lá no 85, não conseguiu, voltou a trabalhar abaixo da retração de 38, também não conseguiu, fechou dentro, né, das três retrações que a gente tem, entre 61 e 38. Um dia bastante lateral, também com pouco volume, e OBV perdendo mínima, tá? Perdemos o último fundo. Isso caracteriza aí uma continuação dessa tendência de alta. Possivelmente estamos lateralizando, esperando as médias chegarem ao preço. Não vamos nem sequer fazer aquele pullback que a gente estava esperando, tá? Só porque o ABV parou de fazer topo e voltou a fazer fundo, tá? Obviamente isso foi só um candle do dia. Vamos esperar amanhã para confirmar esse movimento todo, ver se ele continua caindo, seguindo essa tendência. Já que hoje ele não andou muito, amanhã deve ter uma porrada um pouco mais forte. A gente segue falando que o índice também está numa tendência muito forte e possivelmente deve fazer uma recuada. Já rompeu nosso terceiro alvo no semanal e continuou seguindo aí mais 2.000 pontos, né? Nosso alvo que estava em 117.200, né? A gente já chegou a bater 119.000 e alguns quebrados. Então eu acabei procurando outros pivôs, projetando outros possíveis alvos, né? E a gente tem aqui essa consolidação no diário, um rompimento dessa consolidação fazendo um topo maior que o anterior. Portanto a gente tem um pivôzinho de alta aqui, não um pivôzão. Se eu tivesse que projetar alvos em cima dele, tá? A gente já estaria ali cerca do segundo alvo, 118.700, né? A gente chegou a romper, mas fechou dentro. Possivelmente rompendo, a gente abre espaço para buscar o 126, galera. Máxima histórica aí. Nunca chegamos nesse nível com o nosso índice. Não seria nada normal, já que o S&P vem rompendo topo atrás de topo já faz semanas, né? Ainda assim, se a gente conseguir aí ultrapassar o 118.500, continuar subindo, a gente pode sim testar a máxima histórica uma vez já testada. Rompendo ela, a gente pode buscar esse alvo aí no 126, 127 mil pontos, tá? Em relação aos bandas de Bollinger, verdade, a gente sempre tem trabalhado aí diante do topo, muito próximos a ela, mas a gente também continua subindo, né, apesar de tudo. Então, se a gente continuar seguindo essa tendência, forte tendência, né, a gente não chega nem a perder a média de 9 e continua subindo. Rompendo esse 18, temos a máxima histórica lá um pouco acima e depois o 126, tá? Não que nos preocupe muito, a gente não vai ficar, justamente por se tratar de day trade, a gente não fica pegado a alvos tão longos, mas é interessante a gente saber até onde o mercado pode ir, né? Portanto, eu vou traçar aqui de volta o segundo alvo, já que a gente não terminou nele. Eu vou até tirar para não ficar incomodando. O que eu vou fazer, gente? O dólar não precisa mexer nas retrações, porém o índice, como fechou acima da máxima de ontem, eu preciso alterar as retrações e ter novas, tá? Então já temos as retrações aí para o índice. E a gente continua usando as mesmas retrações para o dólar. Olha que interessante. A gente amanheceu aí com gap de baixa, quase 20 pontos, ou melhor, um pouco mais de 20 pontos, né? O normal, o mercado amanhecer consolidado, esperando que as médias venham ao preço, tá? E não teve outro, o mercado abriu ali acima da retração de 38, tentou perder, não conseguiu, voltou a testar, fez um topinho, pullback, tá? E voltou a testar retração lá de 88, 84, tá? Não chegou a bater no topo, tá? Mas continuou fazendo topos ascendentes, depois não conseguiu romper, voltou a trabalhar no fundo, sem chance de perder a 38, a gente sempre espera que o mercado volte a bater lá na 61. A gente até chegou ao momento do dia perder, tá? A gente inclusive consegue enxergar volume. A maior parte do volume do dia foi feita nessa queda, mas o mercado não conseguiu segurar a venda, não conseguiu inclusive buscar fundo lá no 5.011 e voltou a trabalhar acima das médias, voltou a trabalhar acima da retração de 38 e buscando retração de 61 novamente. Nos 60 minutos, esse movimento fica bem mais claro de consolidação, né? A gente tenta perder, não consegue, fecha dentro. Tenta romper, não consegue, fecha dentro. Tenta romper, não consegue, fecha dentro. Fechou dentro. Tenta romper, voltou para cima, tá? Nenhum candle sequer fechou fora aí dentro das retrações. Então uma consolidação muito forte, tá? Normalmente depois de um movimento desse vem uma explosão também muito forte, né? Quanto maior o período de consolidação, maior é a explosão, já que
Pode-se entender que as barreiras vão ficando grossas, né? Quando rompe, o mercado explode, tá? O que a gente pode esperar? A gente tem uma tendência nos 5, 15 e 60 minutos lateral, tá? Porém, no diário a gente segue em tendência de baixa, tá? Médias apontando para baixo, a média de 200 que vinha íngreme para cima não tá tanto, né? Já começa a fazer uma curvatura mais descendente, e a média de 9, né, segue firme para baixo, né? Por mais que a gente teve aí alguns pullbacks durante esses movimentos de queda, ela sempre, né, seguiu vindo para baixo. Numa tentativa de romper a média de 9 para buscar a média de 20, né, o mercado não teve força para se sustentar acima, né, rompeu até o topo anterior, mas não conseguiu, voltou tudo no mesmo dia, tá? Por mais que o candle tenha sido de queda, o volume deste dia aqui veio na venda, tá? Então a gente segue assumindo aí que o mercado vai voltar a fazer fundo lá no 5.011, principalmente depois que romper a retração de 38 aí no 5,5, beleza? A gente tem um término de dia mais descendente, mais negativo, porque a gente acabou fechando abaixo das médias, tanto da de 9 quanto a de 20, e elas seguem também apontando para baixo, tá? A média de 200, se a gente for considerar que sempre a gente busca lá para fazer um pullback, né, depois de se afastá-la, a gente estava lá na dia 16, a gente estava nela, se afastou, tá? E hoje, antes mesmo da gente corrigir até ela, a gente ficou consolidado para que ela se aproximasse mais do nosso preço. Esse pullbackzinho que a gente teve praticamente aí, tocamos nela, já dá para considerar esse pullback. E a gente pode esperar um próximo movimento, seguindo essa tendência que se mostra no diário. Acredito que a gente possa voltar a fazer fundo, ou ao menos testar mais uma vez lá os 5.011. Beleza? Então vamos esperar aí amanhã pelo gap, principalmente, acho que vai editar. Se a gente fechar abaixo, abrir com um gap de baixa, a gente pode sim fazer um movimento em seguida para buscar os 5.011, não necessariamente em linha reta, tá? A gente pode abrir com gap de baixa, fazer um movimento de alta fechando esse gap para depois, né, desabar e buscar o fundo. Normalmente é assim que o dólar anda, né? Nenhum mercado nenhum anda em linha reta. Do lado contrário, tá? Se a gente abrir com gap de alta acima das médias que vem descendentes, elas vão passar a se tornar positivas, né? Ascendentes, a gente pode testar mais uma vez a retração de 61 e a média de 200. A gente tem então uma resistência dupla aqui que pode segurar o dólar. E caso rompido, né, a gente abre espaço para voltar para o topo lá em 131. Né, considerando que a gente vai romper duas fortes resistências, então quer dizer que a nossa tendência e a nossa força e intenção compradora vai ser forte. Pode sim querer buscar lá. Seria uma alta aí depois de rompido esse topinho de mais 43 pontos. Né? A gente está falando aí do total do dia de subir pelo menos 75 pontos aí. Tá? Vamos aguardar para ver se qual desses dois cenários a gente vai amanhecer. Isso, né, se a gente sair de fato dessas linhas de retração. Enquanto a gente não sair, não dá para especular nenhum tipo de alvo. Hoje o dia também foi bastante lateral. Se a gente tivesse que traçar um topo e fundo, a gente vê que o mercado praticamente não andou, né, o dia inteiro, às 8 horas de pregão. Então vamos aguardar aí pelo primeiro movimento da manhã. Fiquem de olho no 56, no 85, né, pro lado que romper, provavelmente a gente se envolve buscando fundo ou topo. Beleza? Antes de passar para o índice, tá? Ia falar de alguns movimentos, mas dificilmente a gente não encontrou algum tipo de movimento, algum tipo de operação no dólar, tá? A gente tinha um canalzinho trabalhando de alta, uma lateralização ascendente. Então, se tivesse que fazer alguma coisa aqui, seria vender topo e comprar fundo, né? Enquanto a gente não buscava as médias. Depois que a gente rompeu, o mercado continua dentro da range de consolidação, mas perdeu o canal, mas continua trabalhando dentro das linhas, tá? Se teve algum momento possível da gente fazer uma operação, eu já não estava mais de olho na tela, mas eu sempre estudo o gráfico, tá? A gente fez um fundo sem força para romper, voltamos a trabalhar ali em cima da retração. Nos 60 minutos a gente não chegou a fechar abaixo dela, então isso me motivou a querer pensar em compra, tá? E a gente tem aqui um topinho, um fundo, perdendo a média, não fica interessante, o pullback teria que ser na média para mostrar que está respeitando essa tendência, porém a gente volta, rompendo mais uma vez o topo, então armando um pivôzinho de alta, e a gente tem um pullback exatamente nas médias, tá? Com a média de 9 e a média de 20 já apontada para cima, a gente rompe esse pivôzinho, tá? Dando uma entrada. E depois a gente tem pós rompimento do pivô, a gente tem um pullback, né? Mais uma vez na média de 9 e rompendo o novo topo. Essa é aquela entrada clássica, né? Para quem não tem aquela coragem de entrar no rompimento de um pivô, né? Não tem coragem de fazer essa entrada aqui, porque às vezes o stop está caro. A pessoa espera a gente fazer um pullback, confirmando que este pivô de fato é um pivô, e a gente entra aqui com um stop normalmente um pouco mais curto.
tá? Essas são as duas entradas que se faz querendo operar uma tendência iniciada, tá? Então a gente tinha um pivô, um pullback e um rompimento de pivô, dando a primeira entrada. E depois a gente teve, né, a entrada clássica do pullback na cabeça do pivô para voltar a subir, tá? Rompendo este candle, a gente poderia pensar em outra compra. Acontece que nem sempre vem esse pullback, né? O mercado não é tão simples. Muitas vezes ele vai reto, por isso que a gente às vezes tem que assumir um risco um pouco maior. E aqui, considerando que o stop não estava tão caro, dava sim para pensar em uma compra, principalmente porque o dia estava muito lateral, já que a gente não tinha força para continuar caindo. A ideia era pensar em voltar para o topo. Beleza? De resto, o dia continuou consolidado, médias trabalhando acima e abaixo das médias. Dia totalmente feio. Eu fujo de dias assim, tá? Já o índice, né, abriu com um gap muito ligeiro de alta, bem pouquinho. Seu primeiro movimento foi de alta e depois a gente fez um movimento de queda, perdendo fundo. Então a gente já descaracteriza aí qualquer possibilidade de pivô, porque a gente chegou a perder mínima, tá? Perdemos inclusive as médias. Depois a gente volta rompendo as médias, ou seja, a gente fica totalmente consolidado, mas a gente tem uma consolidação dentro em cima da linha da média de 20, tá? Né? A gente então tem aqui um possível breakout, que é a média lateral. E a gente tem candles, tá? Brigando acima e abaixo dela, tá? No rompimento de um dos lados a gente pode tentar uma entrada, tá? Na dúvida, né, normalmente a gente gosta de seguir a macro tendência que é de alta, então se espera que a gente faça uma operação de compra, né? Porque em geral o índice só sobe, tá? Enfim, temos um breakoutzinho aqui. Cadê? Aqui, tá? Deixa eu tirar o imã aqui. Caramba. Pronto. Tá? A gente tem este topo, tem este fundo e a média no meio brigando, tá? Pro lado que a gente rompe, né? No caso, como a gente fez esse rompimento deste topo aqui, a gente podia pensar em uma compra, ou, né, nesse próprio candle aqui que rompeu toda essa consolidação, né, um pouco mais conservadora. Rompemos esse topo, deu uma possível entrada e vejo que dessa vez o mercado, ele até fez um pullback, mas foi muito sutil, né? Foi dentro do mesmo candle de 5 minutos. Talvez nos dois a gente consiga enxergar ele. Vamos ver. Ó, mal nos 2 minutos dá pra se enxergar, tá? A gente rompeu, voltou a cair e depois até fez o martelinho em cima de uma resistência rompida e resistência rompida se torna um suporte, tá? Uma compra no rompimento desta máxima ou até nos 5 minutos a gente, apesar do candle não mostrar um candle de recuo, né, mostrar um candle vermelho, a gente sabe que o mercado veio até aqui e depois voltou, né, sendo esse nosso pullback, tá? Era uma possível compra com stop na mínima ou até no mínimo desse candle, que era o pullback, tá? Rompendo este topo. Quem colocou o stop aqui provavelmente, não sei se deu azar, provavelmente foi estopado, tá? Mas o preço chegou exatamente em cima dele, tá? Dependendo da sua sorte, você foi ou não estopado. Para quem deixou o stop no último fundo, né? No fundo da consolidação, foi uma operação bem tranquila. Se tratando que a gente tem um pivôzinho aqui, a gente podia projetar um tipo de alvo. Tá? 119 mil. Para mim esse pivô não está claro, tá? Ele foi o rompimento de uma consolidação, mas foi muito fraco. Eu não gosto de fazer isso. Eu só trabalho com pivôs claros, porque é algo bem subjetivo, tá? Então normalmente eu espelharia este movimento, seria a última pernada de baixa, já que a gente rompeu sem pivô. E eu espelharia esse movimento para cima, tá? Jogando então aqui do fundo ao seu primeiro topo, alvo 119, 125. Perceba que não muda muito, né? Mas faria mais sentido com o que o mercado fez e o que normalmente acontece. A gente acompanha isso todos os dias na sala. O mercado foi lá, chegou perto de 120, faltou ali 20, 30 pontos, 40 pontos. E o mercado, né, consolidou, esperou as médias chegarem no preço. A gente até fez um pullback um pouco mais forte, chegou a romper, dando tendência, dando a ideia de que a gente podia de repente buscar o segundo alvo desse espelhamento. Mas não acontece, tá? O mercado chega próximo, mas não bate lá no 400, volta a cair e a gente assume uma tendência forte de baixa, tá? Até daria para pensar em uma possível venda, porque o mercado já subiu, né? Voltou a fazer um fundo, perdeu as médias, fizemos um pullback nas médias e depois a gente perde este fundo, né? Inclusive armando um pivôzinho de baixa. Aqui ainda não podemos considerar um pivô porque podia ser sim uma pernada de baixa, o fundo mais alto que o anterior para continuar subindo. Por mais que a gente tivesse perdido as médias, que não seria o ideal para pensar em compra, ele ainda podia ser uma pernada de um fundo mais alto que o anterior. Portanto, o que a gente tem como pivô é este fundo aqui. Topo, fundo,
Acho que não chegou a buscar o segundo alvo. Tá? Primeiro alvo 118, 140. A gente até chegou ali a fazer um rompimento dando ideia de que também podia buscar o segundo. Lá em 117, 800. Bem próximo à média de 200, não acontece, tá? Depois que a gente faz um falso rompimento no primeiro alvo, o mercado recua, tá? Testa a média de 9, a média de 20, volta para o fundo, tentando romper o fundo para buscar o segundo alvo, não consegue romper o alvo, tá? Volta a subir. Lembrando, gente, que todos e quaisquer alvos de FIBO, né, normalmente possuem uma correção, elas são como suportes e resistências, tá? Por isso que eu falei muito, né, desse terceiro alvo do semanal, porque dificilmente a gente passa de um terceiro alvo de FIBO. Porém, né, como a gente já viu, a gente pode de repente estar testando o alvo de pivôzinho no diário e não o espelhamento que a gente estava trabalhando, né? O que me fez buscar outros alvos foi justamente o rompimento em linha reta do nosso terceiro alvo de FIBO no 117, tá? Então vamos ficar atento aí agora às retrações para amanhã. A gente já tem aí os pontos. A tendência está forte de alta, o OBV voltou a romper topo e a gente fechou o dia acima da retração de 50 com as médias apontando para cima. Tudo indicando que o nosso primeiro movimento vai ser para buscar um topo. Tá? De repente a gente abre com um gapzinho de baixa perto da retração de 50 e volta a subir, também não vai ser estranho. Tá? Para a gente pensar em venda, tem que perder a retração de 50, tem que começar a trabalhar abaixo das médias, tem que dar tempo do mercado respirar e testar fundo, tá? Para talvez testar fundo junto com a média de 200 e voltar a subir, e se de fato a gente romper, a gente busca algum alvo de espelhamento aí, ou pivô se ele tiver dado. Beleza? Qualquer dúvida aí vocês avisam, deixem inscritos aí embaixo do vídeo. E lembrando que amanhã, sexta-feira, vai ser o nosso último dia de sala, até janeiro, e ela vai estar disponível para todo mundo. Beleza? Valeu, gente.